Boa tarde a todos. Vocês estão bem? É, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre a literatura e seus estilos. E cada um vai se apresentar aqui e falar a sua idade. E depois a gente vai desenrolando o assunto. Pode começar. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Maria Fernanda Borges e eu tenho 15 anos. Meu nome é Luiz Felipe, tenho 14 anos. Meu nome é Cássio e eu tenho 15 anos. Meu nome é Matheus e eu tenho 15 anos. Você quer falar alguma coisa já? Não, pode fazer as perguntas que a gente vai respondendo. A gente faz parte da Academia Araxaense Juvenil de Letras, onde para a gente entrar, as escolas fizeram um concurso e a gente escreveu sobre a metamorfose da adolescência. E aí cada um fez seu texto, escreveu e conseguiu passar. Vocês querem mostrar o texto de vocês? Não, obrigada. Posso pegar o livro ali? Bom, vou começar com o meu texto, né? O título do meu texto é Vida de Adolescente. É muito importante ter consciência de todas as nossas mudanças. Não importa se é bom ou ruim, temos que aceitar que é assim. Toda personalidade tem a marca pessoal e social. A gente nasce, cresce e aprende, e ao longo do tempo entende. Nesse processo de transformação, a criança vira adolescente. Os adultos preferem dizer aborrecentes. Nessa mudança, deixo de ser criança. Guardo bola, carrinho e brinquedo e começo outro enredo. Na metamorfose da vida, viver cada situação, sempre aprendendo uma nova lição. Esse foi meu texto. Quer ler o seu? Pode ler o seu. Vou só abrir aqui a página, rapidinho. Matheus, depois de eu terminar de ler, eu quero ler um texto, um poema que eu fiz depois. Certinho. Liberdade e igualdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras foram referência para as principais ideias da Revolução Francesa. Mas o que será que elas significam? No meu ponto de vista, liberdade é o nosso livre-arbítrio. Igualdade é, infelizmente, uma utopia que sempre tentamos alcançar. E a fraternidade diz respeito aos laços que criamos ao longo do tempo. Neste texto, irei falar especificamente sobre igualdade e também sobre transformação. Desde os primórdios da humanidade, a desigualdade se faz presente. O exemplo atual é a pandemia, já que nela conseguimos ver o quanto a desigualdade ainda é grande. Muitos dos infectados com o novo coronavírus são pessoas de baixa renda, que, no meio de uma pandemia, tiveram que sair em busca do seu sustento. Além disso, a maioria das pessoas moravam em casas pequenas e ainda as dividia com muitas pessoas. Esses e outros fatores impactaram na quantidade de infectados. Outro grande exemplo de desigualdade foi o Holocausto. Para os que não sabem o que foi o terrível acontecimento que afetou muitas famílias, inclusive a minha família paterna, farei uma breve explicação. O Holocausto foi um genocídio cometido pelos nazistas, que marcou cerca de 6 milhões de judeus. Isso tudo aconteceu em um cenário pré-Segunda Guerra Mundial e durante ela. Na minha opinião, creio que muitos concordam, esse acontecimento foi um dos piores que já aconteceu com a humanidade. Além desse grande número de assassinatos, os judeus foram submetidos à escravidão, maltratos diários, péssimas condições de higiene e a registros de testes realizados em cobaias humanas. Mas não vou abordar apenas pontos negativos. Neste parágrafo, quero ressaltar algumas transformações com as quais ficamos mais próximos do sonho da igualdade. Em especial, dois acontecimentos que nos mostram como isso aconteceu. O primeiro foi a abolição da escravidão, que transformou a sociedade.
E o segundo foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, que veio para promover mudanças e para proteger a dignidade de todos os seres humanos. Infelizmente, não temos como achar uma solução concreta para acabar com a desigualdade, pois isso não depende de esforços individuais, e sim de toda a humanidade. Mas nada nos impede de sonharmos com a igualdade. Por mais que não achemos uma solução concreta para a desigualdade, podemos resolvê-la em nosso mundo, deixando de lado as diferenças e praticando a empatia. Muito bom. Obrigado. Pode falar. Eu gostaria de ler um poema que eu fiz há uns dias atrás, que eu estava sem criatividade para escrever um poema. Aí eu falei, vou escrever um poema sobre eu não consegui escrever um poema. Aí eu fiz. Se chama Escrito. Como eu queria escrever aquelas frases bonitas que todos gostam de ler. Escreveria com palavras difíceis sobre qualquer bobo acontecimento. Escreveria o que eu quisesse, sem nenhum desapontamento. As palavras enraizadas dentro da minha mente sairiam sem nem cogitar. Todas as ideias que foram perdidas em palavras sumidas que eu não pude dar. Queria reaprender a escrever, antes mesmo de pensar. Faria de um papel em branco meu cérebro e a bela caneta preta o meu lar. Ó, parabéns. Vamos fazer algumas perguntas agora. Qual o seu estilo literário preferido? Eu acho que seria poesia e fantasia. E por quê? Acho que poesia porque quando eu leio e quando eu escrevo, eu fico muito... Como que eu posso dizer? Fico muito concentrada e me faz refletir muito. Eu gosto muito de, principalmente ler, escrever também, mas eu prefiro mais ler. E fantasia porque é muito irreal. Aí nossa, podia muito viver uma fantasia assim. Aí eu gosto muito. Entendo. Inclusive é o meu preferido também. E por esses quase mesmos motivos. Porque a gente entra num mundo que a gente não conhece e que a gente pode criar várias coisas quando a gente está escrevendo que aí não existe, mas que se vem na cabeça. Muito bom, é exatamente assim. Exatamente por isso. E o seu? Qual o seu estilo literário preferido? Eu diria que meu estilo literário favorito seria o romance, né? E também a fantasia, porque desde sempre eu gostei de escrever textos nas minhas notas do celular. Só que a maioria dessas vezes eu notei que era sempre quando eu me sentia bem com algo ou mal com algo. E eu acho isso muito sentimental, e é por isso que meu gênero favorito é o romance. E a fantasia é porque, desde a minha infância, eu sempre fui uma pessoa muito lúdica, uma pessoa que gostava do misterioso, entendeu? Então, me apaixonei por esse estilo literário, esses dois acho que são os que me definem melhor. Entendo. E o seu? Qual o seu estilo preferido? Eu amo poesia. Eu sinto que quando eu escrevo, eu estou desabafando com o papel. Eu consigo falar todos os meus sentimentos com ele, sem vergonha, sem nada. Eu acho uma coisa bonita, eu vou lá e escrevo. Eu sinto alegria, escrevo. Tristeza, escrevo. Isso me traz um conforto muito grande. Entendo. Quando a gente está escrevendo a poesia, a gente tem que sempre achar a rima ali, né? Então é muito bom. E vocês têm algum autor que vocês mais gostam? Nossa, com certeza, Clarice Lispector. Nada supera ela, gente. O meu também, sem dúvidas, é a Clarice Lispector, uma vez que ela se torna uma pessoa que tem o mesmo gênero literário que eu gosto, né? Que a maioria dos poemas dela são de romance, escrita, texto, etc. E é uma autora que eu me apaixonei demais. Tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela fala que tem um problema que impede ela de seguir adiante, que é ela mesma, que é o que anda barrando o caminho dela. E eu acho que nisso, eu vejo que o público jovem, ele se limita demais. Ele acha que não consegue, acaba pensando muito no futuro, etc. Sendo que está no presente e não consegue resolver isso. E nisso, assim como ele citou, e ela também, a gente acaba usando da literatura, né? Para desabafar, nem que seja com uma caneta, no papel, ou nas notas do celular. E eu vejo que isso é magnífico, é muito importante, porque quando vem do coração é muito sentimental. Já é uma coisa assim que você lê e entra como literalmente uma poesia nos ouvidos e sai como música no outro. E eu acho isso incrível, muito incrível. Entendo. Deu até uma sugestão de pergunta, mas eu vou continuar aqui, depois eu falo. E o seu? Qual o seu autor?
Eu gosto muito da Cecília Meirelles. Eu me inspiro muito nela como poeta. Beleza. Voltando à sua pergunta, e o que você indica para os jovens de hoje para saírem de um mundo e entrar no mundo da literatura? Olha, eu devo confessar que eu nunca fui muito ligado à literatura na minha infância, mesmo frequentando ambientes de escolaridade, ambientes que instigavam os jovens a pensar nesse assunto, só que eu nunca estive presente. Porém, minha entrada na Júlia proporcionou que eu visse que o mundo literário ele realmente me insere nele e que é muito importante que os jovens de hoje, muitos deles que não têm acesso à literatura, geralmente pensam com uma cabeça mais fechada. Já outros, como a gente citou aqui, preferem desabafar nos cadernos, nas páginas. E isso eu acho muito lindo, porque o lema da Júlia é Scribere est per mare infinita navigare, que significa escrever e navegar por mares infinitos. E eu vejo que é realmente assim. Eu vi que depois da minha entrada na Júlia, é realmente escrever e navegar por mares muito, muito infinitos, que estão meio que na minha consciência, sabe? E eu tenho que desbravar esses oceanos, nem que eu tenha que enfrentar as piores criaturas para alcançar minha intelectualidade e também a minha cultura. E, concluindo, tem uma frase que eu gosto muito, que é que podem te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Então, eu daria de dica para os jovens que procurem estar inseridos na literatura, porque é um mundo magnífico, um mundo que te proporciona muitas coisas e que te tira de muitas outras coisas que não agregam a nada. Boa. E você? É muito isso que ele falou também, porque quanto mais literatura você consome, mais inteligente você fica. E isso abre muito a sua mente. Então é muito importante ler. E eu também diria para muitos jovens começarem a ler, mesmo que pareça chato, porque não é chato, gente. Fica bom depois, eu prometo. Leiam porque é muito bom. Então, quando a gente começa a ler, a gente vai dando. A curiosidade aumenta sobre cada texto que a gente lê e sempre querendo ler mais. E você? O que você acha? A ideia? Sabe, quando eu comecei nesse mundo literário, eu conheci um novo mundo. Não tem como explicar. Eu conheci novos países, novos cenários, novos mundos. E isso é incrível. Por isso que eu sempre falo que se um conselho que eu posso dar é leia. Leia o máximo que você puder. Certo. E vocês leem muitos livros? Eu tento. Com a escola me impede um pouco, mas... Certo. E você? Não tenho tanto costume de ler, mas quando eu leio alguns livros eu realmente me encanto. É como se eu estivesse mesmo assistindo uma série, que seria fora desse mundo literário, numa área mais tecnológica, mas eu realmente me sinto muito imergido quando eu leio algum livro que eu consigo ler, porque eu tenho um desvio de atenção muito grande, então eu não tenho tanto costume assim de ler. Entendi. E você? Acho que eu leio o tempo inteiro, só que tipo, eu leio um livro físico, eu leio um livro no celular, qualquer coisa eu tô sempre lendo. Entendi. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de citar uma frase da Clarice Lispector que eu vi uns dias atrás e aí ela ficou na minha mente, não saiu, que é do livro As Palavras dela, acho que é da parte 1, um sopro de vida, que ela fala: escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria. Aí eu fiquei, meu Deus, é muito isso. Entendo. Se você fosse escrever um livro mesmo, você escreveria sobre o quê? Em qual estilo também? Nossa, mas aí você me pegou muito, né? Porque, não sei, eu gostaria de escrever um livro de fantasia. Só que, tipo, de fantasia, gosta de tipo, misturar. Não, tipo, fantasia igual. Não igual Harry Potter, mas, tipo, bem fantasia, onde são seres místicos e essas coisas. Eu gostaria de escrever um livro assim, ou um livro de poesias também. Entendi. E você? Inclusive, ressaltando ali, porque ela citou, que eu sou muito apaixonado pela coletânea do Harry Potter, e é um dos livros que eu consegui ler completo, eu amo a saga, adoro muito. Voltando ao assunto, eu escreveria um livro meio que imergido mesmo no romance, que já é o meu gênero literário, eu teria uma facilidade maior. Eu escreveria sobre como romantizar a vida, alguma coisa nesse estilo. Porque eu sou uma pessoa assim que gosta muito de conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, e é realmente isso que a Clarice cita, que é você escrever para salvar a vida do outro, até mesmo a sua. E eu gostaria de, se eu tivesse a oportunidade de escrever sobre isso. E você?
Eu acho que eu escreveria sobre uma coletânea de poemas, sobre meus sentimentos no dia a dia. Que eu acho que seria uma coisa muito espontânea e a gente aprenderia muitas coisas também. Escreve que eu leio. Pode escrever. Ó, que bom então, hein? Uma outra pergunta também muito interessante. Existe idade para ler ou começar a escrever? Acho que idade para ler não existe, porque desde criancinha, gente, começa a ler, que é muito bom, aqueles livrozinhos infantis mesmo. Mas acho que para escrever também não existe. Só que eu acho que quanto mais você lê, mais fácil para você escrever. Então, você tem que ler muito para começar a escrever bem. Mas não comece a escrever desde agora, gente. Escreve, que você fica melhor. Então, se a gente lê, a gente melhora a nossa criatividade para escrever. Sim. Entendo. E você? Na minha opinião, sempre desde cedo a gente está inserido em ambientes escolares que instigam a gente a pensar nesse assunto, porém tem muitas minorias que não têm acesso a essa literatura, essa cultura, né? E é importante você manter isso até no âmbito de casa, porque assim a gente forma cidadãos mais conceituados, do que pensar, pessoas com mais opinião, entendeu? E com mais empatia também. Eu acho que é muito importante você propugnar essa literatura desde cedo. Muito importante. Entendo. E você? Eu também acho que não tem idade. A partir do momento que você aprende a ler, você já pode entrar nesse mundo, criando uma bagagem muito grande, gerando conhecimento para você escrever mais e mais textos. Entendo. Concordo. Oi? Eu falei concordo. Quer falar mais alguma coisa? Outra pergunta também. Vocês preferem livros físicos ou digitais? Ou tem alguma diferença entre eles? Qualidades, defeitos? Acho que eu fico mais focada quando o livro é físico, porque eu estou segurando ele na minha mão, aí eu estou vendo todas as palavras assim. Eu gosto de sentir o cheiro dos livros, eu gosto de cheirar livro, então eu gosto do livro físico mesmo. Só que eu consigo ler digital, mas acho que eu prefiro físico. Tem diferença entre eles? Ou qualidade, defeito? Acho que o livro físico é mais qualidade, porque tipo, as folhas são mais amarelas, porque tem muito livro, quando você passa para o digital, que as folhas são brancas, e aí você não consegue ler direito. Eu, pelo menos, não consigo, porque eu fico olhando e, não sei, tipo, a luz baixa, distrai, dá reflexo. né? Me distrai muito também, porque aí chegou a notificação, você olha o livro, a notificação, então eu prefiro ler. Entendi. E você? O físico. E você? Eu já prefiro os livros físicos porque eu acho bem distrativo você ler livros digitais, porque uma notificação vai te querer vai querer que você mude o assunto ou responder alguma coisa, e eu acho que no livro físico você se imerge mais, você presta mais atenção, você entra mais na história mesmo. Eu acho muito interessante a proposta do livro físico, mas também gosto bastante do livro digital, mas prefiro o físico pela essa questão de atenção mesmo. Entendi. Eu também prefiro o físico, eu acho que é outra coisa, o físico e o digital. O digital, você não tem aquele sentimento de pegar num livro, aquele cheirinho de livro novo, você não vai sentir. Nossa, sim, o cheiro de livro novo é muito bom. Então, o celular a gente está usando ele ali, ele é bom para quem não tem aquele tempo de comprar também. comprar o livro. A gente pode ter o celular ali, mas sempre optar pelo livro físico, que não tem distração. Você pode estar ali mexendo no celular, vou ler. Mas aí cai a notificação, igual você falou. Aí você vai lá ver, aí você esquece de ler depois. Então, isso é muito distrativo. E principalmente que, tipo, quando você vai ler livro aqui no celular, às vezes você baixa um PDF lá, e aí, como é que chama quando você baixa? Você baixa pirateado. Você não pode fazer isso com os autores nacionais, vocês estão acabando com o lucro dos autores nacionais. Então, se você compra o físico para ler, é muito melhor para você e para o autor que escreveu. Entendi. Para vocês, qual uma quantidade de páginas para se ler em um dia para quem não gosta muito de ler e essas coisas? Acho que eu diria, tipo, de 200 para baixo, para quem não gosta muito de ler. 150 para baixo. Entendi. E você? Para pessoas que não leem, eu acho interessante essa proposta de ler, uma vez que isso forma uma intelectualidade maior, um uso das palavras melhor, uma boa dicção.
E para quem não tem costume de ler, para quem procrastina muito, eu acho que o ideal são 20 páginas por dia para quem está começando. Entendi. Ah, tá. Por dia, eu achei que, tipo, você lê o livro inteiro, aí você pegaria, tipo, um livro pequeno, mas umas 20 páginas, 30 páginas por dia. Entendi. Já eu acho que começa um pouco menor, umas 10, 15 páginas, só pra você ir se acostumando e pegando o ritmo. E cada vez aumentando o número de páginas ou sempre continuando nesse nível? Tipo, às vezes depende do número de páginas que tem um capítulo, porque se o capítulo for muito pequeno, você pode ler, tipo, uns 2 capítulos por dia. Se ele for, tipo, tem capítulo de 6 páginas, às vezes, aí você lê 12. Entendi. Querendo ou não, quando a pessoa ela começa a ler e ela começa a pegar gosto por aquilo, de pouco em pouquinho lendo poucas páginas, você vai querer por si só alcançar mais páginas, você vai querer ler mais. E eu tenho um relato de uma professora minha do 9º ano que ela dizia assim que ela se sente muito imergida na história do livro quando ela está lendo um livro. Por isso que eu citei o exemplo da Netflix, porque ela dizia que ela ia dormir muito tarde da noite. Porque acabava o capítulo, ela, nossa, eu quero passar para o outro, eu quero ver o outro. Porque quando você pega o jeito de ler, você toma gosto por ler, você, querendo ou não, você aumenta por si só as páginas. Entendi. De início, também, eu acho que a pessoa ia falar, nossa, eu vou ter que ler hoje 10 páginas. Aí, daqui uma semana, ela já estava lendo. Daqui a pouco, ela lê o livro todo numa sentada. Isso é... Entendi. Bom, se uma pessoa tá lá lendo o livro, aí ela cansa de ler, ela tá certa ou ela tá errada? Como assim? Ela cansa de ler? Tipo, ela desiste do livro? Isso. Acho que depende do livro que você está lendo, porque às vezes você está lendo um livro que ele vai te dar ressaca literária, ou é um livro que você para e você, nossa, mas esse livro não é do jeito que eu achei que ia ser, aí você não quer ler mais. Na minha opinião, você não precisa terminar o livro se você começou e não gostou, você passa pro próximo. Gente, eu não consigo terminar. Nem tipo assim, nossa, eu vou terminar esse livro porque hoje eu comecei. Eu desisto, vou pro próximo. Entendi, e você? Eu acho que seria a mesma coisa de você estar fazendo alguma coisa que você não gosta. Seria no caso de um livro ruim. Quando a pessoa ela não se sente bem ouvindo aquela história, ou ela não gosta daquele estilo literário, ela por si só não vai gostar do livro. Tanto que tem muitas pessoas que começam a ler um livro, depois dão opiniões críticas ruins sobre o livro porque já realmente não gostou da história. Embora outras gostem da história, que se for o caso do mesmo livro, porém é muito pessoal, assim, a pessoa desistir, ela acha que ela não está errada, não. Vai de cada gosto, né? Eu também acho que ela não está errada. Mas também tem muito caso de não estar na hora de você ler. Às vezes o tema do livro é muito complexo, uma coisa que você, nesse momento, não vai entender. É interessante você retomar essa leitura no futuro para você tirar uma conclusão do livro. Entendi. Exatamente. O que vocês acham daqueles livros que o livro foi feito, mas aí logo em seguida eles criam um filme para esse livro? Vocês acham que é melhor ler o livro ou ver o filme? Eu sempre gosto de ler primeiro o livro, que tem uma adaptação para filme, porque aí depois eu vou ver o filme e falar, nossa, mas está tudo errado mesmo, viu? Aí eu gosto de ficar falando mal do filme, porque não está igual ao livro. Então eu sempre prefiro ler o livro e depois ver o filme, se eu vou ver o filme, porque às vezes eu desisto de ver o filme também, porque eu só olho a capa e já fico, vai ser ruim. Aí eu esqueço. Entendi. Pode-se citar nesse exemplo a coletânea dos livros do Harry, né? Porque, querendo ou não, no livro, você tem que estar mais imergido naquilo, você tem que ler mais. Então, eles aumentam a história para justamente complementar o enredo. Porque um filme, ele tem a limitação de ser 1h30, 2 horas, então não falaria tudo que o livro propõe. Então, eu realmente também tenho essa opinião crítica de julgar o filme por conta do livro, porque quando eu li acho que o 3º livro do Harry, Prisioneiro de Azkaban, é completamente diferente do filme, e isso dá um gatilho enorme. Você pensa, nossa, que horrível. Dá uma tristeza, né? Você olhar e ficar realmente, é muito chato isso. Porque você acostuma ali com a história do livro e não tem nada no filme. Você muda tudo. Nossa, adaptação de Percy Jackson. Não vamos falar sobre aquilo, que eu fico muito mal, porque não tem nada a ver com o livro, é outra história. Nem cita. Eu acho bem melhor o livro. Recentemente eu tive a experiência com Capitães de Areia. Primeiro eu li o livro, assim, um livro incrível. Aí quando eu fui ver o filme, eu falei, uai, isso aí não tinha no livro não? Ou no livro é outra coisa? É uma sensação completamente diferente. O livro é mais detalhado ou o filme?
O livro, com certeza absoluta. Porque tem muito mais palavra, igual ele falou que, tipo, no filme não dá pra colocar tudo porque tem um limite de tempo. Então, o livro é muito melhor. Olha, eu acho que o livro é bem melhor. Qual foi a sua pergunta mesmo? Oh, é, foi sobre qual é o mais detalhado. Eu acho que o livro, ele realmente é bem melhor, tem mais detalhação. Eu acho que assim, o filme ele conseguiria ser igual ao livro se fosse um filme do Avatar, né? Parecido, porque 5 horas de duração acho que dava pra inserir o livro ali, né? É verdade. Eu veria, gente, um filme de 5 horas de duração se fosse igualzinho o livro. Eu veria. Eu também acho o livro bem mais detalhado, é outra coisa. Vocês preferem livros da atualidade ou livros mais antigos? Acho que eu prefiro os dois, eu não consigo escolher. Depende muito do gênero que eu for ler sobre cada um também. Entendo. Eu já acho que você tem que. Eu gosto muito dos livros da atualidade, né? Porque, querendo ou não, é no mundo que eu estou, é inserido onde eu estou. Porém, lendo os livros do passado, você compreende muita coisa do presente. Então, você entendendo o que foi ali, o que era aquilo ali, aquele estilo literário, você entende o porquê que os de hoje são assim, diferentes. E tem alguns que são mais focados em mesmo procurar o passado e para fazer a compreensão para o presente. Eu gosto bastante de ler os dois estilos. Eu também gosto bastante de ler os dois estilos. Só que eu recomendo para quem está começando a ler, começar pelos atuais, que é uma linguagem bem mais simples de se entender. Porque os antigos são bem mais complexos, tem umas palavras que você não vai entender. Então é melhor você ter uma bagagem literária antes de ler esses antigos. Se você for ler os livros antigos sem ter ainda a bagagem literária, igual o Matheus falou, você vai ler com o dicionário do seu lado, assim, ó. Cada 2 frases já está ali no dicionário para ver o que você está lendo. Mas essa parte da linguagem também era outra pergunta que eu ia fazer. Ela interfere na sua leitura? No entendimento? É, isso. Acho que sim, porque eu preciso ler muito, porque se eu leio uma palavra e não entendo, eu tenho que pesquisar, porque senão eu não vou entender o sentido. Mas às vezes passa uma ou outra, só que eu preciso entender as palavras que você está falando, senão eu não vou entender. Talvez com o contexto do texto mesmo você entende a palavra. Sim, sim. Depende muito do contexto. Só que às vezes tem uma separada ali que você fica olhando assim, o que é isso? Aí você tem que pesquisar. Mas o contexto ajuda muito. Eu gosto bastante de descobrir palavras novas, por isso que os textos antigos acabam me encantando um pouco, porque eu descubro ali o que é aquela palavra, eu já falo assim, nossa, eu sei ler isso aqui. Daí você vai pegando o costume e você consegue cada vez mais ler esses estilos literários. Por exemplo, que na escola, a gente está estudando as escolas literárias, passando pelo trovadorismo e o classicismo, você vê que as palavras são muito diferentes, você tem que procurar o entendimento daquilo. E é muito bacana você saber, você olhar assim e falar, nossa, eu sei o que é isso aqui. Eu acho muito interessante. Eu também acho muito legal você ver uma palavra super diferente, aí ninguém sabe, você olha assim, nossa, eu sei o que isso significa. Você pode repetir a pergunta? Eu perguntei se a leitura, se você vê o contexto assim o contexto do texto, você entende uma palavra que é mais difícil. Sim, sim. Isso aí ajuda muito o contexto. Mas é igual a Maria falou, tem palavras que soltas você não vai entender. Aí por isso que é importante você ter um dicionário assim do seu lado. Entendi. Esses textos mais antigos que falam sobre a realidade de antigamente, o que você acha deles? Eu acho muito importante, porque a gente aprende mais sobre como era o passado, da cultura e tudo, e às vezes até reflete nos dias atuais, igual ele falou. Uhum. Sim, e você? Tinha pergunta pra mim? O que você acha quando aqueles autores escreveram, aquilo lá era uma realidade? Eu acho, assim, muito interessante de você pensar, às vezes acaba sendo também meio assustador. E você vê que eles escreviam, alguns escreviam mais de uma forma mais velada, mais escondida, assim, porque às vezes era muito julgado, mas era a forma que eles encontravam de se expressar. E eu defendo muito isso, da liberdade de expressão, de você se inserir nos locais, você estar presente naquilo. Eu acho muito interessante essa questão de como eles procuravam se expressar. Eu gosto muito da escrita antiga. Entendi, e você? Esse tipo de literatura ajuda muito a gente a conhecer o passado, a conhecer realidades muito diferentes das nossas. E Entendi. Outra pergunta
Pode ser se vocês pudessem, se vocês estiverem no passado, vocês escreveriam sobre qual sobre Tipo de estilo? coisa. Isso, que coisa? Acho que eu seria aquela escritora que escreveria sobre as coisas que estão acontecendo no passado de um jeito, tipo, se fosse algo ruim acontecendo, eu estivesse protestando sobre, e aí, igual ele falou, tipo, de liberdade de expressão, eu escreveria, igual eles fazem, às vezes, escondido, e publicaria. Eu escreveria sobre as coisas que aconteceriam. Entendi. E você? Eu acho que se fosse a pessoa que eu sou e me torno no futuro, se eu estivesse no passado, eu acho que teria um sentimento mais assim de prisão mesmo, porque eu acho que eu não escreveria para o mundo, eu acho que eu escreveria só para mim se eu estivesse no passado. E você? Eu escreveria sobre as coisas que realmente estariam acontecendo. Certamente eu sofreria muitas censuras, mas eu acho isso muito importante. Por exemplo, a gente tem escritores que realmente relatou o que estava acontecendo na época. Por isso que a gente tem esse conhecimento de hoje. Entendi. E alguém aqui da nossa plateia quer fazer alguma pergunta sobre algum tema, alguma coisa assim? Quer que leve o microfone? Boa tarde a todos. Pergunta para Maria Fernanda. Tenho medo. Você falou aí que, se eu fosse escrever, se um dia eu escrevesse, escreveria sobre tal assunto. O que está faltando para você começar a escrever e publicar um livro? Acho que o que falta é muito... Eu preciso... na minha opinião, eu sinto que eu preciso ler mais. Eu preciso ler muito para ter certeza absoluta do que eu vou escrever. Porque eu gosto de escrever umas coisinhas soltas. Só que eu acho que para fazer um livro mesmo, eu tenho que saber muito sobre o assunto que eu quero escrever e saber muitas coisas. E eu também publicaria depois que eu fosse maior de idade. Porque eu sinto que as pessoas leriam mais o meu livro se eu já fosse adulta para publicar. Entendi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Eu estou meio sem saber o que falar, né? E eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação, né? Eu estou encantado com a visão que vocês têm sobre literatura e sei que quem vir essa apresentação de vocês, né, vai ver como que essa juventude, nos seus 15 anos, né, tem uma visão tão bacana, tão clara da literatura, do valor da literatura, da sua importância para si, né, para o seu crescimento pessoal e a importância da literatura para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, mais próspera e mais importante, né? Eu fiquei encantado e, em vez de fazer perguntas, eu falo para vocês. Parabéns para cada um de vocês e continuem assim, viu? Tá? Tem os meus aplausos. Muito Obrigada. obrigado. O senhor também está certinho. A gente tem que ser inclusivo em cada coisa que a gente está falando, cada coisa que a gente está escrevendo, cada coisa que a gente está lendo. Ela queria fazer uma pergunta ali. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu, como ex-professora da Maria Fernanda, fico muito lisonjeada, orgulhosa, né, de ver o seu crescimento até aqui. Uma menina tímida, que está cada vez mais desenvolta, e eu tenho certeza que a leitura tem contribuído para essa desenvoltura toda sua, viu? Parabéns, continua nesse caminho. Tia Ana Paula fica muito orgulhosa de você. Agora eu gostaria de direcionar a pergunta para todos vocês. E estou muito orgulhosa de todos, né? Eu acho que a literatura, assim, não só a literatura como a educação, ela vai transformar o mundo, ela vem transformando há décadas. E muito orgulhosa do meu filho Matheus, os colegas, e conviver, né? Cada um, dá para ver direitinho como vocês têm estilos diferentes. Vocês poderiam se reunir mais, né? Da Júlia para compartilhar isso, porque eu acho que um acrescenta muito no outro, conhecimento e estilo. Eu acho que vai ser, assim, produtivo, roda de conversa entre vocês, né? Uma sugestão. Agora, ao tema aqui, é uma pergunta para todos. Quando que realmente aconteceu o despertar da leitura para vocês?
Não o início, quando vocês começaram a ler também, né? Mas, assim, quando que houve esse despertar? Em que época que foi? E o que é que vocês podem fazer hoje, né? Enquanto participantes, integrantes da Júlia, como é que vocês podem divulgar essa literatura no entorno de vocês mesmos? Vocês conseguem alcançar outros públicos, né? Tem crianças, tem jovens que não gostam de ler, que não gostam de literatura, que não estão nesse meio. Pode começar falando. Eu acho que o meu despertar para ler aconteceu na pandemia, porque antes eu não gostava de ler. Aí eu comecei a ler na pandemia e quando eu li, principalmente, acho que Harry Potter, minha cabeça explodiu. Eu falei, meu Deus, ler é muito bom. E aí foi onde aconteceu o meu despertar. E eu acho que a gente tinha que, para alcançar os outros públicos literários, a gente tinha que fazer mais divulgação e explicar que, às vezes, não é porque você lê um livro e achou ruim que você não gosta de ler. Às vezes, você só não achou o livro perfeito para você começar a ler, porque tem aquele livro que vai fazer, nossa, agora eu vou começar a ler. Bom, na minha família sempre me incentivaram muito a ler. E aí, de princípio, vou admitir que eu não gostava de ler, não. Aí, minha madrinha ela começou a me dar vários livros. Ela me deu a saga do Harry Potter. E eu li, assim, e fiquei... E quando eu acabei o primeiro livro, eu fiquei... Meu Deus, eu preciso ler o resto. Mas não só Harry Potter. Você tem, igual ela falou, a gente vai achar um livro que a gente vai gostar e a gente vai começar a ler. Então, depende da idade também. Você, para uma criança, você vai pegar um livro da faixa etária dela, um livro que você vê na capa assim, ou no título, ou no resumo do livro, você vai ver o que o livro fala. E aí, se você vê que essa criança gosta desse tema, aí ela vai começar a querer ler e vai se apaixonar por esse mundo. Aqui nesse bate-papo a gente conseguiu perceber que a maioria de nós assim começou em Harry Potter, né? Não foi diferente comigo. Só que o primeiro livro que eu li foi o terceiro, inclusive, que eu já citei, O Prisioneiro de Azkaban. E naquilo ali eu me apaixonei. Foi o primeiro livro que eu li completo. E eu gostei muito daquilo, gostei muito de vivenciar aquilo. Só que isso foi se degradando, foi morrendo. Meu contato com a literatura foi se apagando. Por quê? Eu tive muitas desavenças em torno do meu crescimento e tal, que me afastavam desse meio. E, embora eu sempre procurava ver mais o lado bom das coisas, eu, infelizmente, ainda estava afastado da literatura. Mas o que me fez começar foi Harry Potter. E, assim, eu sempre fui aquela pessoa diferente da escola, diferente dos lugares que eu frequentava. Eu sempre era aquela pessoa, assim, mais deslocada, que se destacava mais por N fatores, entendeu? E, assim, eu me vejo muito inserido nisso. Eu entendo que eu sou uma pessoa diferente das demais pessoas e eu sinto que eu me desenvolvia melhor em relação a tudo. E o meu amor com a literatura foi voltando quando caiu a ficha que a minha redação tinha passado para a Júlia. E eu falava assim, não, isso é loucura, que não sei o quê, porque eu não procurei me esforçar para fazer aquele texto que passou para a Júlia. E nisso eu percebi que eu tenho facilidade em montar textos, em desenvolver assuntos. Recentemente eu descobri que minha oratória também é boa, por elogio das pessoas. E meu amor com a literatura veio voltando a partir do momento que eu entrei para a Júlia. Minha ficha caiu e eu vi que ela estava inserida perto de mim, estava inserida no meu meio, e eu vi que eu gosto de ser assim, eu gosto de estar sendo assim, eu gosto do jeito que eu me relaciono com as pessoas, gosto do jeito da minha escrita, e eu entendo que essa desenvoltura foi muito importante para mim. Então, eu diria que a minha literatura começou realmente quando eu conheci a Júlia, me apaixonei por esse projeto. Antes do Matheus falar, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar na minha fala. Teve um livro, eu lembrei agora, que eu tinha 5 anos, eu acho, assim. E quando eu peguei ele pela primeira vez na biblioteca da minha escola, eu me apaixonei pelo livro. Eu só pegava esse livro toda semana que eu ia lá trocar, eu pegava esse livro.
E aí foi até onde a biblioteca viu que eu gostava muito desse livro, que eu tinha pegado mais de 10 vezes esse livro. A biblioteca da escola me deu esse livro. E eu tenho ele na minha casa. É um livro que conta uma história de um menino que estava dormindo, só que ele achava que ele não estava dormindo, ele estava sonhando, só que ele estava acontecendo a história dele lá. E aí era um livro que tinha aqueles negócios que abre assim, sabe? E mostra uma ilustração, e eu me apaixonei naquele livro. E outra coisa também, quando a gente começa a escrever, a gente vê que não tem como parar. É uma coisa muito importante. E é isso que eu queria falar. O primeiro livro assim que eu peguei para ler, não ler, eu folheava assim as páginas que eu ainda não sabia. Era o Você Troca. Eu lembro que eu era cismado com esse livro. Minha mãe mesmo lia ele para mim quase todos os dias. Eu pegava ele na biblioteca, ela lia, até que eu comecei a ler. Aí eu olhava aquele livro e pensava, nossa, eu quero fazer um trem desse. Aí eu ia lá, desenhava uns negócios, grampeava assim, falava, mãe, toma, fiz um livro. Pai, toma, de presente, fiz um livro para você. E eu acho que esse foi meu primeiro contato que eu tive com a literatura e que eu sabia que eu gostava disso. Eu também fazia uns textinhos assim, uns livrinhos assim. Eu pegava a folha, aí eu dobrava ela assim, aí eu pegava várias folhas e grampeava. Aí eu escrevia na historinha assim, eu colocava a capa, eu colocava para quem que eu dedicava esse livro, aí eu escrevia a historinha lá que vinha na minha cabeça lá, eu tenho guardado até hoje. Eu fiz um livrozinho assim também, só que era da minha mão. Eu pintei ela, colei e fiz historinhas da minha mão e da minha outra mão, como se elas fossem, tipo, melhores amigas. Entendi. Cara, Mas eu também adorava fazer esses livrinhos e tal, mas era só pra mim mesmo. Eu geralmente gostava também de dar de presente, igual vocês estão citando. E eu também fazia vários desenhozinhos e deixava lá guardado, só que eu não tenho mais. Pode fazer a pergunta. Eu queria parabenizá-los, né, pela exposição, pela sensibilidade, e a gente percebe a força transformadora da educação, né? Mas eu sei que a adolescência é uma fase complexa, de vários dilemas, e sei que vocês nas escolas também passam por muitas situações que muitas vezes guardam para si. E a gente, no guardar para si, esquece da força terapêutica da nossa fala para outras pessoas que passam pelas mesmas situações e do poder curativo das palavras, né, na escrita. E aí eu queria, se vocês sintam-se à vontade, a minha pergunta é: o que vocês gostariam de tratar, de quais temas para esses adolescentes que estão hoje calados dentro das suas reflexões, mas quais temas que seriam importantes que a gente abordasse para esses adolescentes nesses momentos, principalmente no campo da escola? Podem falar de vocês que eu estou pensando muito na pergunta para poder responder. Alguém quer falar? Assim, eu acho que agora, atualmente, muitos jovens estão nos celulares e só ficam nas telas. Então eu faria um texto chamando esses jovens para a literatura, para lerem mais, se tiverem a criatividade, que com certeza tem. Se você não achar que você não tem, você pode ter certeza que você tem. Então comece a escrever e a ler, que isso é bom. Eu já acho o contrário. Porque assim, quando em questão das pessoas, dos adolescentes estarem no celular, estar conectados, eu acho que assim, você chamar esses adolescentes para saírem do celular e conhecer literatura seria a mesma coisa que os pais estiverem mandando essa criança, esse adolescente, parar de usar o celular. O que já na maioria das vezes não funciona. E eu acho que inserir esses adolescentes no mundo da literatura seria você tratar de assuntos que eles entendem, que eles se identificam. Como é no caso que as minhas falas se identificam com a dela, as delas com as minhas. E eu acho que é isso. Você tratar de assunto que eles entendam e saibam o que é e se identifiquem. Então, eu propagaria essa literatura para o público adolescente na questão emocional, que muitos eles sentem, mas não contam, como é o meu caso no caso de desabafar nas literaturas, nas páginas, através de coisas que ouvem, coisas que querem se transmitir para o papel, mas que não pode ser falado para as pessoas, porque, infelizmente, não conseguem, desabafam justo com o papel.
Então, eu acho que é você chamar o público adolescente de uma forma que eles se sintam acolhidos, de uma forma que eles entendam e queiram saber do assunto. No meu caso, eu já acho que seria mais importante você propagar dessa forma a literatura para o público adolescente. Sim, fazer algo chamativo que pega a pessoa e ela fica, verdade, aí traz a pessoa para o mundo da leitura, igual o Cássio falou. Tem mais 2 perguntas para a gente finalizar. Boa tarde, Luiz Felipe, Maria Fernanda, Cássio e Matheus. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Eu sou aquele amante da literatura que troca o horário de almoço para vir para o Filho Araxá, quando não há a dispensa. E para vocês pensarem, eu vou pegar uma frase aqui: mulher solteira, com 2 filhos, desempregada. A gente pode pensar em várias mulheres aqui na periferia de Araxá, no Nordeste, na África, no Brooklyn, em qualquer lugar. Esse é um dos pedaços da biografia de Joanne Rowling, a bilionária autora de Harry Potter, que inspirou esses meninos. Ela não desistiu. E ela teve muitas portas fechadas. Hoje o Filho Araxá para vocês, querida confreirinha e confradinhos, é uma oportunidade que ela não teve. E vocês já nos inspiram. Já inspiram os pais, professores, os confrades da academia aqui, né? Aqui quem está falando, eu fiz questão de vir de carteira, porque não é o escritor, não é o membro da Academia de Letras, é um amante da literatura, assim como vocês. Vão ter muitos percalços. A gente quer escrever, né, Bruno, e dar livro de presente para todo mundo vai querer um livro de presente. É muito difícil, a gente gostaria de dar, mas essa essência que vocês têm de escrever é o que move a gente, que já está um pouquinho a mais na estrada, a continuar. A pergunta, pode ser para qualquer um responder: como vocês lidam com os adolescentes da idade de vocês, que podem falar assim, que bobeira isso de literatura? Por que nós não vamos mexer com outras coisas? Como que vocês lidam com isso e como vocês são capazes de, às vezes, transformar essas pessoas e trazer para esse mundo literário? Para terminar, só representando o que eu disse, eu trouxe um livro de presente para o Matheus, que eu sou o patrãozinho dele, e minha filha Daiane estuda com ele, o seu livro está aqui. Obrigado. Pode falar. Eu acho que para lidar com essas pessoas, para os adolescentes que a gente está lendo, eles pegam e falam, nossa, mas que bobeira, perda de tempo. Eu fico pensando, tipo assim, eu fico triste, né, porque eles pensam isso, sendo que a literatura é uma parte muito importante da minha vida. E eu sempre penso que vai ter um momento que eles vão achar algum livro, alguma coisa, que vai chamar a atenção deles e vai trazer eles para esse caminho. Pelo menos eu espero, porque é muito bom. E eu queria que todo mundo que achasse que literatura é algo ruim, é uma perda de tempo, achasse aquele livro que te fizesse mudar de ideia. Lesse algum texto, qualquer coisa, que você pegasse e falasse, nossa, mas eu estou tão errado, isso é tão bom. Eu acho a minha ideia é parecida com a dela, porque quando uma pessoa fala isso, ela está se afastando de ter mais intelecto, mais criatividade. E se ela conseguir achar alguma coisa que ela se identifica para começar a ler, vai ser muito importante para ela. Eu acho que, assim, no meu âmbito que eu vivo, geralmente as pessoas já não têm a mesma opinião que eu tenho. Então, eu fico ali triste, né, de ver que essas pessoas têm a opinião diferente, só que eu não vou lá e falo para as pessoas, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque seria a mesma coisa que você mandar um cristão radical frequentar a Umbanda, né? Então, eu penso assim, é você tomar conta de brechas. Então, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de solucionar problemas, de dar uma visão diferente para essa pessoa, porque se funcionou comigo, eu creio que vai estar funcionando com alguém se eu dividir o que eu sei. Aí eu falo, olha, eu acho isso, 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 aí a pessoa fala assim. Inclusive, recentemente, uma pessoa falou assim para mim que tudo que eu disse para ela ia guardar para a vida inteira. Que foi muito especial o que eu disse. Daí as pessoas chegam e perguntam, como é que você compreendeu isso? Como é que você se inseriu nisso? Fala assim, cara, lendo, procurando saber,
estando inserido nesse meio de inteligência. Inclusive, eu tenho relatos de pessoas que, da minha conversa, puderam caminhar para outros caminhos, entrar em assuntos diferentes e ver que se apaixonaram por aquilo. E uma coisa que eu gosto muito é a questão de você tentar descobrir se você gosta daquilo ou não. Se você não procura saber se você gosta ou não, você não vai saber que você gosta daquilo, você não vai saber que você curte. Quando me perguntam como eu entendi tudo isso, eu respondo: cara, procurando saber, pesquisando, entendendo os assuntos. Eu defendo isso, eu gosto assim. Só completando o que eles disseram, né, eles falaram que a gente tem que chamar a atenção dos adolescentes. Eu já vi alguns criadores de conteúdo fazendo como se fosse um tipo de fofoca. Aí, no final do vídeo, ele revelava: olha, isso aí você vai encontrar em tal livro. Eu acho isso muito importante, que você cativou o adolescente de uma maneira que ele nem percebeu que estava falando sobre literatura. Aí ele fica com aquilo na cabeça: como é que essa história vai terminar? O que aconteceu? Aí, vai lá, ele acaba procurando o livro, provavelmente ele vai gostar do livro e vai fazer ele procurar muitos outros. Sim, muito bom isso. Tem um exemplo de um livro que ele se chama Os Dois Morrem no Final. Você fica com aquilo: cara, não, isso aqui é um plot, eles não morrem, né? Porque estaria meio óbvio. E falar uma notícia ruim pra vocês: os dois morrem no final. Então, a gente vai finalizar por aqui, porque nosso tempo acabou. Se a gente pudesse ficar mais, a gente ficava. Mas, infelizmente, acabou. Alguém quer finalizar? Os dois realmente morrem no final, tipo, de verdade? Gente, eu achei que não morria. Queria estar agradecendo a todos que compareceram aqui, né, para estar ouvindo um pouquinho do que a gente tinha a propor para vocês. Espero que tenha chegado a informação de uma forma clara e objetiva. E espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também, porque eu adorei fazer parte disso. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a minha família, que sempre me incentivou, e ao Fli Araxá, que está abrindo esse espaço para a juventude debater, ter uma conversa, né, sobre a literatura.